Olá e boas-vindas a mais uma análise da Ford College. Hoje a gente vai vestir o nosso chapéu de detetive da engenharia. Vamos fazer a engenharia reversa do desempenho da rede Solana. Em vez de ficar só olhando o sistema funcionar de longe, a nossa meta aqui é colocar a mão na massa, cruzar dados reais, entender as escolhas de arquitetura e descobrir o que de fato faz aqueles números saltarem na tela. Então, vamos mergulhar nisso. O nosso mapa de investigação hoje é o seguinte. Primeiro, a transição para dados. Depois, soluções versus fatores contextuais. O passo 3 é construindo a matriz, seguido de analisando as evidências. E, para fechar, o grande resumo. Passo número 1, a transição para dados, saindo da observação para uma análise estruturada. Na lição anterior, a gente focou bastante na observação passiva do sistema, certo? A gente olhou para a Solana em produção, admirando toda aquela velocidade e adoção. Mas olha só, a engenharia de verdade exige métricas concretas. Então, o que a gente quer dizer com estudo de caso aqui? Nesse nosso contexto, um estudo de caso é uma implantação específica, real, rodando lá na rede Solana, que a gente analisa a fundo para identificar padrões nas soluções de escalabilidade. A ideia é literalmente juntar as peças desse quebra-cabeça de evidências para encontrar o que realmente é causa e o que é efeito. Não é sobre teoria, tá? É sobre como as escolhas de engenharia geram resultados no mundo real. Passo 2 da nossa jornada. Soluções versus fatores contextuais. Entendendo as variáveis. É aqui que mora um dos maiores perigos na análise de dados: confundir correlação com causalidade. Para evitar essa armadilha, a gente precisa sempre comparar maçãs com maçãs, sabe? É absolutamente crucial separar o que é tecnologia de fato do ambiente onde ela está operando. De um lado, a gente tem as soluções de escalabilidade, tipo processamento paralelo ou client batching, que são escolhas puras de código e arquitetura. Do outro lado, entram os fatores contextuais, como de onde os usuários estão acessando ou o tamanho típico daquele pacote de dados. Pensa comigo, se uma corretora é ultra rápida e a outra parece lenta, a gente tem que ter o rigor de determinar qual desses dois lados está causando esse resultado, e não simplesmente assumir que uma tecnologia é magicamente melhor que a outra. Passo 3. Construindo a matriz. Engenharia de dados estruturada. Bom, vamos ver como isso funciona na prática. O processo todo é basicamente extrair dados de anotações dispersas num formato JSON, como os casos da Aurora e da Serum, e transformar tudo isso num CSV superestruturado usando Python. E olha, para quem já sente aquele frio na barriga só de ouvir a palavra Python, calma, não tem motivo para pânico. Aqui, o Python e a biblioteca Pandas são apenas as nossas máquinas de organização. Eles não são uma prova complexa de programação, tá? São só ferramentas muito eficientes que varrem arquivos de texto, pegam os números que estão espalhados e colocam tudo lindamente numa tabela. É pura e simples organização automatizada. Esse fluxo de trabalho se resume a 4 passos bem diretos. Passo 1. Ler o arquivo JSON bruto. Passo 2. Normalizar as métricas. E isso aqui é vital. Significa pegar nomes diferentes para a mesma coisa, tipo throughput máximo ou vazão de pico, e converter tudo num único nome padronizado. Assim, a gente garante uma comparação justa. Passo 3, gerar o data frame, que é basicamente a nossa tabela interna. E passo 4, salvar tudo no arquivo CSV. Com esse processo rodando lisinho, a gente monta uma base de dados super robusta e, o mais importante, uniforme. Entramos no passo 4, analisando as evidências. O que esses números estão tentando nos dizer? Agora, o que é realmente interessante nessa etapa é que com a tabela estruturada em mãos, o nosso foco muda completamente. A gente deixa de ser só coletor de dados e passa a interpretar as evidências. É aqui que os números começam a fofocar e contar a verdadeira história por trás das escolhas de arquitetura. A nossa primeira métrica de peso é a mediana de confirmação em milissegundos. Isso nada mais é do que a latência mediana para uma transação ser confirmada. E por que usar a mediana e não a média? Porque a mediana reflete aquele atraso típico que o usuário comum realmente sente no dia a dia, sabe? Ela ignora aqueles picos bizarros de anomalias. Para aplicações do mundo real, como sistemas de pagamentos no varejo, essa métrica é o que define se um negócio vai ser viável ou não para o consumidor final. Logo depois, a gente tem a média do TPS de pico, que são as transações por segundo sob uma carga de estresse contínua. Diferente da latência, que foca na experiência individual de uma transação ali na ponta, o pico de TPS mostra para a gente os limites absolutos de rendimento do sistema quando a situação aperta, naqueles momentos de altíssima concorrência. É o verdadeiro teste de força do motor da rede. E isso ilustra de um jeito brilhante os trade-offs quando a gente compara essas aplicações lado a lado. Na Aurora, que é um sistema de pagamentos, a gente nota o uso de estratégias como o client batching
e a otimização de RPC. O resultado, uma latência ali de 120 milissegundos e 1500 TPS, perfeitamente adequado para usuários de uma mesma região com pacotes de dados pequenos. Agora, quando a gente olha para Serum, que é uma corretora descentralizada baseada em processamento paralelo de transações, o resultado é drasticamente diferente. A latência é bem mais baixa, na casa dos 80 milissegundos, e o TPS é de absurdos 3.500, mas eles precisam disso para aguentar a concorrência brutal de um livro de ofertas. Ou seja, as escolhas de engenharia moldam exatamente o que o sistema consegue ou não fazer. Passo 5. O grande resumo. Os 3 pilares da escalabilidade. Então, o ponto crucial aqui, onde toda essa montanha de evidências converge, se resume a 3 pilares que a gente precisa memorizar. Primeiro, um TPS altíssimo frequentemente vem de mãos dadas com uma maior variação na latência. Mais velocidade geral no sistema pode custar um pouco da previsibilidade individual. Segundo, estratégias de batching, que é aquele agrupamento de transações, reduzem muito o custo, com certeza, mas elas adicionam um atraso inicial inevitável para a primeira transação daquele lote. É uma troca clara, toma lá, dá cá. E o terceiro, e talvez o mais revelador de todos, o contexto muda sistematicamente a eficácia da solução. A arquitetura mais incrível no papel pode simplesmente engasgar se não estiver alinhada com a geografia de quem está usando e com o padrão de tráfego. Diante de tudo isso, a gente fica com uma pergunta provocativa. Como é que essas métricas redefinem o futuro da escalabilidade? Quando a gente entende as engrenagens que fazem esses números girarem, a gente para de só ler sobre inovações e ganha a capacidade de projetar essas inovações. Para continuar dominando a engenharia por trás da Web3 e explorar muito mais sobre esse assunto, acessa lá Forge College. Essa foi mais uma análise desenvolvida e trazida para vocês pela Forge College. A recomendação de hoje é: continuem sempre investigando os dados. Até a próxima!